Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao EncantaCast, o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em fidelizar e encantar seus clientes e os seus times. Eu sou Amanda Favorato, especialista em liderança de excelência, encantamento e fidelização pelo método Disney, com a formação oficial pelo Disney Institute de Orlando. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai falar sobre as gestões das emoções na liderança e como encantar fazendo a gestão correta desses líderes e de seus times. E a nossa convidada de hoje tem um vasto currículo. Ela encanta através de palestras, mentorias e com uma carreira focada em pessoas. Ela já ajudou a transformar vidas e negócios nos últimos 15 anos. E por meio de educação corporativa e projetos de RH, com foco em produtividade sustentável, felicidade no trabalho, qualidade de vida, saúde e bem-estar dentro e fora das empresas. Hoje eu tenho a honra de receber Daniela Moraes. Seja muito bem-vinda, Dani! Olá, Amanda, eu que agradeço estar aqui com você, fazendo parte aí do EncantaCast. É uma honra recebê-la. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E o pessoal que está nos assistindo quer saber quem é a Dani? Eu estou no mercado de RH há 20 anos, atuando em empresas de médio e grande porte, sempre voltado, a grande maioria, para a área da saúde, porém trabalhei com diversos segmentos e gerenciei 300 pessoas aí. Não é fácil, né, lidar com pessoas, mas existe uma forma certa de você engajar o seu time. Como eu sempre falo, trabalho e engajamento para você não precisar reter a sua equipe. Maravilha, realmente. Dani, você já tocou num ponto, né, sobre turnover, que é uma dor, digamos assim, das empresas hoje em dia. Mas antes de falarmos sobre esse assunto que é tão importante, eu queria saber o que é encantar para você? Encantar é você fazer algo a mais, sempre surpreendendo, seja o seu cliente interno ou externo. Maravilha. E as empresas têm encantado por aí, na sua percepção? Eu acredito que não, porque essa semana que passou saiu uma nova lista de doenças ocupacionais. Então, isso mostra de que transtornos mentais têm acontecido dentro das empresas por falta de uma liderança inspiradora. Então, precisa encantar o time interno para depois encantar o externo. Boa, Dani. Eu falo bastante sobre o ciclo do encantamento, o pessoal já conhece, mas realmente o ciclo do encantamento começa no autoencantamento. A pessoa Sim. tem que estar bem, encantada por si própria. O encantado por si próprio, o que que é? Estar bem de corpo, alma e coração, estar bem mentalmente. Depois ela tem que se encantar pela empresa que ela trabalha, ou se ela é a dona da empresa, tem que estar encantada pelo seu próprio negócio. Sim. E aí sim ela vai conseguir encantar o cliente final, que é o grande desafio das corporações e das empresas hoje. E Dani, você já foi encantada em algum momento? Você tem algum relato onde uma empresa, uma marca conseguiu te encantar? Eu já fui encantada, sim, recentemente por uma empresa lá de Itupeva, que é a cidade onde eu vivo, na compra de um sofá. Eu adquiri recentemente, né? E eu fui lá para buscar um sofá e 2 poltronas. E a princípio eu queria levar os 3 objetos, né? Mas o vendedor foi muito sincero comigo e eu achei isso encantador. Ele falou: Dani, leva o sofá, veja primeiro como ele vai ficar na sua casa, para depois você vir e buscar as poltronas. Porque o sofá ele vai com o nosso transporte, mas as poltronas você pode vir aqui retirar. Eu achei isso o máximo, porque para um vendedor que ganha comissão, o Sim. interessante para ele seria vender a qualquer custo, né? Para atingir a meta, para pensar no seu salário no final do mês. Mas ele se preocupou comigo, porque ele não tinha tanta certeza ali se o sofá ia ficar
bem em relação ao tamanho, com as medidas que eu levei, e realmente ele foi muito assertivo. Eu cheguei em casa, depois de uns 3 dias, o sofá chegou na data prometida da Que entrega. Isso eu já é achei um também diferencial, infelizmente não encantador. deveria ser, né? Mas é. Eu comprei no sábado, na quarta-feira eles foram entregar. E olha que o sofá veio do sul. Eu achei isso o máximo. E aí, quando o sofá chegou, foi colocado na minha sala, realmente não tinha espaço para as poltronas. Então, se alguém me perguntar hoje onde comprar sofá em Itupeva, com certeza indicarei a loja. Que bacana, que história, Dani. E realmente, infelizmente, no mercado, nós vemos vendedores querendo vender a qualquer custo. Quando se trata do varejo de moda, então, a gente vê muitas vezes até a vendedora querendo vender uma roupa que nem é do tamanho apropriado, por exemplo, só para bater a sua meta. E nada como ter interesse genuíno no seu cliente, porque daí esse vendedor com certeza conquistou, né, a credibilidade através da informação que ele te deu e conseguiu te encantar de maneira ali a te oferecer não só um serviço, né? Ele prestou realmente um serviço de excelência. Sim, com certeza. Ele foi muito atencioso e ele já tinha um conhecimento prévio em grandes lojas, né, de marcas no mercado e estava numa loja pequena de bairro. Então, é toda a formação também dele e experiência que eu, como educadora, valorizo em relação da pessoa conhecer o produto. Então, ele deu informações importantes, então ele sabia a qualificação. Eu contei o que eu precisava, então, que era um sofá melhor para eu receber visitas que às vezes precisam dormir em casa, né. Então ele me ouviu, e eu acho que falta um pouco disso quando a gente fala de gestão, né, de pessoas, é o líder ouvir também seus liderados. Do mesmo jeito que o cliente quer ser ouvido, a equipe quer ser ouvida. Então, o quanto eu estou aberta para ouvir o meu liderado e entender o que ele está passando, as dificuldades, desenvolvê-los. Eu falo que a liderança ela tem 2 papéis principais. Um é servir a sua equipe e o outro é desenvolver a sua equipe. Se caso a liderança não tem essas habilidades de desenvolver, principalmente quando a gente fala de soft skills, procurar empresas e consultores especializados em desenvolvimento humano e organizacional. E aí você pode estar me perguntando, mas quais desenvolvimentos, né, Sim, Amanda? sim. Tudo vai depender do seu objetivo, do seu negócio e aquelas lacunas que você está notando no seu time. Se você não sabe quais são as lacunas, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento para identificar, comece com uma pesquisa. E aí você vai descobrir o que os seus liderados precisam ser desenvolvidos em termos da pesquisa com o cliente, na pesquisa interna, conhecendo, vendo as dificuldades dele no dia a dia, observando, e aí você vai poder montar um programa de treinamento para desenvolver pessoas. E é a partir do momento que você desenvolve o seu time, você vai ter o resultado lá na ponta, no atendimento ao cliente. Então, é assim, nota 10 para o Edmilson lá de Itupeva. Perfeito, que maravilha. E Dani, você atua também com o tema felicidade no trabalho. O que seria e como conquistar essa felicidade no trabalho? A felicidade no trabalho, ela é possível a partir do momento que a pessoa entende o seu propósito, a sua missão nesse mundo, quais são os seus valores e passa por um processo seletivo onde o recrutamento e seleção da empresa seja baseado no fit cultural. Porque daí uma empresa e uma pessoa que tem valores iguais, Certo. semelhantes. E aí, a partir do momento que essa pessoa é integrada na sua empresa, ela precisa ser desenvolvida, porque é um talento que está encolhido, minimizado ou pouco explorado, ele também se desmotiva por falta de desafios. Então, a importância de você conhecer aquilo que você vai fazer, o seu plano de carreira e como você vai ser desenvolvido. A partir do momento que você cria essa conexão, pessoas e empresas, você consegue construir uma jornada desse colaborador e criar momentos e experiências para que seja realmente prazeroso para ele estar na empresa. E isso vai muito além da cultura. A liderança é muito responsável por isso. Então, se eu sou um líder inspirador, que eu lidero, por exemplo, eu consigo motivar e engajar o meu time. Além de outras técnicas, né, que eu
que eu utilizo nos meus treinamentos, e uma delas é o Mindfulness, onde você faz realmente a pessoa se conectar o que é felicidade para ela, porque muitas pessoas não sabem o que é felicidade. A gente não aprende sobre aquilo que a gente gosta ou não gosta dentro de casa e muito menos na escola. Então, por isso existem muitos cursos de autodesenvolvimento para que você saiba, se conheça e saiba o que você gosta e o que você não gosta para poder ali no trabalho desempenhar melhor e se apaixonar pela empresa. Que incrível. Se todas as empresas pensassem assim, seria ótimo, né? Eles teriam uma retenção maior, como falamos lá no início, então já vamos voltar para esse assunto do turnover. Dani, como diminuir o turnover nas empresas? Eu costumo, né, trabalhar na minha consultoria essa questão do engajamento. Tem muitas empresas ainda que estão preocupadas com a retenção. Então elas ficam imaginando, ai, quais ações que eu faço aqui dentro para reter. Só que quando você precisa reter alguém que você já perdeu, são ações que não vão ter resultado final, vai perder tempo e dinheiro. É a mesma coisa quando um cliente está insatisfeito e vai na sua empresa. Então não adianta você fazer várias atividades para tentar reter aquele cliente que já ficou Tarde demais daí. tarde Uhum. demais, decepcionado com alguma coisa. Então, eu trabalho muito e foco e oriento as empresas a trabalhar o engajamento. E o engajamento é realmente você ter benefícios que sejam alinhados com o seu time, você tenha programa de desenvolvimento, tenha um plano de carreira, tenha uma liderança humanizada e tenha processos e que ao longo do tempo a pessoa vai se encantando pela empresa e pelas atividades. Então, a comunicação, o jeito de tratar as pessoas, lidar, desenvolver, tudo vai fazendo com que a pessoa fique na sua empresa. Além, claro, da remuneração, da questões de comissão, de metas. Muitas pessoas precisam, né, de metas e quando elas atingem as metas, o que você faz? Né? Tem atividades, funções que não é de vendas, administrativo, financeiro. Essas pessoas também querem ter algo no final do ano, porque se tudo deu um resultado, a empresa conseguiu algo, é porque várias pessoas da empresa, e não só as áreas de vendas e marketing, que trouxe e fez o seu trabalho. Então, você ter programas de incentivo em todas as áreas da empresa faz com que a pessoa se engaje e trabalhe pela causa, né? Nossa, Dani, você tocou num ponto super importante, que eu chamo de celebrar. Celebrar as pequenas conquistas. Normalmente as empresas são muito focadas em metas, números, desafios, e ok, tem que ser, né? As empresas sobrevivem através das entregas dos seus resultados. Mas muitas vezes esses resultados não são comemorados, não são celebrados, daí já vem uma nova meta, um novo desafio, e você não tem um respiro ali, e realmente o time é consumido por aquelas entregas e não enxerga o devido valor que teve a contribuição de cada um naquele processo. Então, celebrar é super importante. Você considera que hoje as pessoas estão focadas em terem esses respiros e realmente celebrarem as pequenas conquistas? Ou não? De repente, eles só estão celebrando conquistas grandiosas. Eu acredito que muitas empresas falham nesse processo e esquecem do reconhecimento e da premiação, né? Do reconhecimento e a recompensa. Muitos acham que precisa de vários investimentos ou de alto investimento para recompensar ou reconhecer. E, na verdade, você não tendo verba para isso, você pode desenvolver pequenas ações de reconhecimento e recompensa. Então, desde o destaque do mês, celebrar um atingimento de meta, a gente fala também de superar as metas, ter um sino. Eu trabalhei em empresas já que tinha um sino na área comercial, que toda vez que fechava um contrato, não precisava bater a meta. A pessoa que fechou ia até o sino e batia o sino. Então, isso vai reverberando em toda a empresa
essa energia Sim. positiva, inclusive a área financeira, quando negociava uma inadimplência e conseguia retornar e receber os pagamentos, também ia e batia o sino. Olha que bacana, vai criando realmente um sentimento ali, né, de conquistas. Cada vez que a gente entrega algo bacana, nós somos reconhecidos por isso. Então, eu vou querer entregar cada vez mais e melhor para ter esses reconhecimentos, por menores que sejam. Sim, Eu atuei muito tempo no varejo, como a grande maioria sabe, e nós tínhamos os certificados de atingimento de meta. que legal. A primeira instância, assim, você olha, é só um papel, mas eu já tive colaboradores que traziam para mim a pasta, olha, eu tenho tudo, todos guardados, todos os certificados de atingimento de meta. E daí entra naquilo que você falou, não precisa de grandes investimentos para comemorar e celebrar as conquistas, é só ter as estratégias corretas e conhecer bem o seu time, né? Às vezes um café da manhã com o presidente da empresa ali para você bater um papo com os melhores. Teve uma empresa que eu participei recentemente e que ela fez um ano de programa de desenvolvimento e que 75% dos presentes iam receber certificado. Então eles já estavam esperando por esse certificado. Quem concluiu e esteve presente, né, de acordo com a questão da participação de 75%. Só que no último dia do curso, eles avisaram que os que receberão o certificado não receberão simplesmente um certificado digital, por e-mail ou ali na sala. Não, eles fecharam um restaurante, chamaram a diretoria e todos aqueles que tiveram 75% de presente iam receber esse certificado num restaurante muito chique da cidade onde eles estavam. Bacana. E assim, você não imagina a felicidade. E aí, aqueles que não foram começaram, não, mas eu faltei por causa disso, eu faltei por causa. Então, gerou o quê? Uma expectativa para o próximo ano de que, poxa, a empresa está valorizando o treinamento e desenvolvimento. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso, de acordo com as minhas condições, para estar presente no treinamento, porque o treinamento também é um investimento da empresa na pessoa. Sim. Então, também é um tipo de recompensa, né? Um reconhecimento quando você é selecionado. E aí, no final, eu acho que eles fecharam com chave de ouro, porque vai ser uma formatura, né? Pensa, num restaurante, toda a diretoria, ir lá entregar seu canudo de certificação. Então, assim, eu achei isso o máximo. O olhar e a valorização do desenvolvimento humano da empresa. Eles foram além das expectativas, encantaram e surpreenderam Sim. o time interno. Que E a legal. cultura, né? A cultura do conhecimento, que é importante. A empresa que estimula as pessoas a se desenvolverem, ela precisa também criar essa cultura para que a pessoa queira também investir nela mesma, porque às vezes tem competências que a gente precisa desenvolver para melhorar a nossa produtividade. Talvez não seja um curso tão relacionado à empresa, mas é um curso relacionado à sua carreira pessoal. Então, o quanto você tem investido em se autodesenvolver? E esse autodesenvolvimento vai ajudar você a fazer a gestão das suas emoções. Quando a gente se conhece, a gente conhece como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age em determinada situação. Então, vai ter um ganho de performance ali muito grande. Um líder hoje, Dani, que quer aprimorar aí a gestão das suas emoções e ser um líder melhor. O que você aconselha? Qual seria o primeiro passo que esse líder deveria tomar para realmente ter uma gestão das emoções mais assertiva? Primeiramente, o autodesenvolvimento. Se conhecer, ter consciência daquilo que é, do seu talento, da sua habilidade, como reage a determinadas situações, né? Por que reage, se tem alguma coisa a ver com o passado, com crenças limitantes, com algum trauma. Então, é um desenvolvimento bem pessoal, né? O líder, ele precisa se conhecer. Como ele não entende dele, como ele vai entender do outro? Então, começa sempre na pessoa. Tem Então, alguma ferramenta para isso, Dani? existem N ferramentas no mercado, desde você fazer terapia, coaching, mas temos um treinamento, né, Amanda, que vai ajudar a liderar as emoções, e aí, Com que é muito certeza. importante, né, as pessoas, que é exclusivo, inclusive. E aí nós vamos desenvolver competências nesse tratamento novas, que é o gerenciamento de estresse, porque hoje nós temos cada vez
que ser mais veloz, mais produtivo, porém a gente não está sabendo gerenciar esse estresse para não levar a um burnout, a uma depressão, uma crise de ansiedade. Então é muito importante para as pessoas, além de se conhecer, gerenciar suas emoções e gerenciar o seu estresse. Ótimo, você tocou num ponto bem sensível, mas um assunto super necessário, que são essas doenças que vieram à tona recentemente. Elas já existiam, claro, lá no passado, mas estão cada vez mais em evidência, que é o burnout, a síndrome do pânico, a depressão. O que você aconselha para que os profissionais hoje não cheguem nesse nível? Não deixem que essas doenças façam parte do seu dia a dia, ou se já chegaram nesse nível, o que eles devem fazer de agora em diante? Se eles já chegaram nesse nível, procurar ajuda médica. Nada como um médico para orientar, para tratar. Eu já passei pelo burnout, comecei com a crise de ansiedade, depressão, depois veio o burnout e eu tive acompanhamento de uma médica psiquiatra, de uma terapeuta, nutricionista, porque a vida ela precisa estar equilibrada. Então eu tenho que estar com meus valores alinhados e também com os pilares da vida distribuído igualmente. Trabalho, família, saúde e espiritualidade. Então, são coisas que às vezes a gente fala, não, eu vou trabalhar hoje até mais horas, vou trabalhar hoje 14 horas. Não existe nenhum problema quando você tem a entrega de um projeto e precisa dar aquele gás a mais, né? Sim, Desde que isso não se torne rotina, não seja né? frequente, né? Então, as pessoas precisam aprender a dizer não. E a gente só vai aprender a dizer não de uma forma que não seja uma comunicação agressiva se a gente se autoconhecer. Então, saber qual é o limite e dizer não de uma forma educada, como uma comunicação assertiva, sem ser explosivo, sem ofender, sem colocando os seus limites. Por exemplo, se um chefe falar para você, olha, eu sei que você está com uma equipe limitada, tal, eu gostaria que você assumisse mais esse trabalho. Você pode negociar com o seu chefe, falar assim, essa semana eu não consigo atender nas expectativas que você eh, deseja ou espera, porque eu estou finalizando o projeto, mas a partir de segunda-feira estarei mais tranquilo e conseguirei atender. Então, você não está falando não, você só está comunicando de uma forma melhor aquilo que sim, eu posso, mas se você me der um prazo maior. Então, é tudo questão de bom senso entre líder e liderado. Perfeito, Dani. E tem algum livro ou algum filme que você indique que realmente vá contribuir aí para as pessoas e para os líderes terem uma gestão das emoções de uma maneira mais rápida, mais assertiva e que abra a mente dessas pessoas para esse assunto? Sim, sim. Eu estou lendo um livro que justamente foi escrito por um psicólogo que trabalhou muito tempo no corporativo e que agora ele saiu para empreender. E ele passou também pelo processo do burnout. E ele avalia tanto o lado do líder quanto do liderado. Que muitas vezes a gente fala que o líder precisa desenvolver, que o líder precisa se preparar, que o líder precisa estar à frente. Inclusive, a OMS falou ano passado, né, em pesquisas, que a liderança precisa ser desenvolvida em saúde mental, emocional, para atender. Mas muito esquece do líder. Do líder, ele também é uma pessoa da empresa que precisa de apoio. Então, eu indico para quem já é líder, Liderança no Divã. Vai falar das dores de ser líder e o que precisa também de um colo, né, para Sim. poder ser amparado pela direção, pela presidência da empresa, porque muitas vezes o líder tem que tomar decisões difíceis. Por exemplo, precisa fazer um corte em massa porque reduziu demais na pandemia. Logo em seguida, né, nós tivemos aí várias startups que reduziram o quadro. Tenho certeza que muitos líderes ficaram sem dormir pensando nos seus liderados que ele tinha que demitir, e às vezes ele não tem opção. São 12 liderados, você precisa demitir 6. E aí, qual que eu vou demitir? Então, assim, ele fica horas sem dormir pensando na família desses liderados. Então, eu indico também esse olhar para o líder, né? No livro Liderança no Divã. Ótima dica, Dani. E em questão das emoções ainda, né? O que você considera, qual é a emoção principal que a gente precisa administrar para nos tornarmos líderes inspiradores?
Eu acredito que a primeira, assim, que está no auge e que tem saído, né, na OMS, o ano passado foram diagnosticados 18 milhões de brasileiros com a crise de ansiedade. Então, a Disney foi muito assertiva no filme Divertidamente 2, quando trouxe a crise de ansiedade, que a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. Então, devido às tecnologias, a questão de você estar ali o tempo todo conectado ao WhatsApp, a resposta rápida e quase instantânea, está trazendo esse aceleramento, né? Então, as pessoas elas precisam ter esse momento de contato com a natureza, de caminhar, né, de fazer uma atividade física, de ter um momento de meditação para que ela se reconecte com seus princípios e valores e diminui essa ansiedade. Não vou dizer que vai acabar, porque todo mundo tem um pouquinho. Na verdade, a ansiedade todos nós temos. O que nós não podemos é deixar a ansiedade se transformar num transtorno de ansiedade, que daí já vira, né, uma doença que vai precisar de um tratamento especializado. E falando da liderança ainda, Dani, eu costumo dizer que a liderança é um cargo muitas vezes solitário. Quando você não tem um par ali para compartilhar, ou você não se sente à vontade de reportar realmente aos seus superiores as suas vulnerabilidades, muitas vezes. E aí que entra a importância dos mentores. Conta um pouquinho pra gente, Dani. Você já teve algum mentor na sua jornada? Sim, sim, tive uma mentora muito boa que me ajudou, inclusive, a passar pelo processo, né, da síndrome de burnout, que foi crucial. Então, todo mundo deve ter e investir numa mentoria, porque ela vai dando um norte para a nossa forma de viver e conduzir as nossas questões emocionais, pessoais, familiar, relacionamento. A gente precisa ter alguém que já vivenciou e já passou por uma experiência e traz esse olhar na prática, porque assim, muita informação a gente tem, tá ali no YouTube, tem gratuito, tem livros, tal, mas e na prática? Eu acredito muito nessa questão da mão na massa. Então a mentoria ela vem trazer isso, trazer pessoas que já passaram por processos semelhantes ao seu, mas que tiveram sucesso e vivenciaram aquilo e saíram por cima. Então, foi muito bacana o processo que eu fiz, porque a gente trabalhava com desenhos, né? Então, eu tinha que colocar minhas emoções num formato de desenho. E os primeiros desenhos, como eu estava bastante deprimida, né? Sim. Com o burnout, assim, bem evidente, os desenhos eram sem cor, né? Não tinha muita emoção. E aí, no decorrer da mentoria, o último desenho foi uma fênix. Então, o renascimento, Que né? maravilhoso, né, esse processo? Então eu indico, né, que as pessoas devem sim investir, e principalmente em cursos ou formações que tenha mentoria. Porque, assim, o professor, eu como professora universitária, a gente teve que se reinventar aí nesse tempo todo, na pandemia mais ainda. E agora a gente chegou no momento em que o professor, ele deve ser um mentor. Ele deve trazer essa experiência dele no corporativo, junto com o acadêmico, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, como se fosse mesmo um mentor. Perfeito. E qual seria a sua dica de ouro para quem está nos assistindo, onde você possa trazer aí algo que fez a diferença na sua vida profissional e que você impactou alguém com essa dica também? Nossa, ai meu Deus! Ficou muito complexa a Ai, muito pergunta? complexa, É mas profunda. vamos lá. A dica é respeitar os seus limites. Eu acho que a gente, a partir do momento que se conhece, eu falo muito que é sobre nós, sempre é sobre nós. Qualquer situação que você passa, que no momento pode te deixar triste, te levar a alguma síndrome, alguma doença, é porque você não respeitou o seu limite e não se posicionou. Então, a dica que eu dou e que eu passei, que eu falo para as pessoas e meus mentorados é sempre se conheça, respeite os seus limites e se posicione. Para que a pessoa também entende que existe um raio onde a pessoa pode chegar e onde ela pode ir, que é a minha liberdade termina onde começa do outro. Então é muito importante. Isso minha mãe já falava para mim há muito tempo
E é uma realidade, a gente precisa mesmo estabelecer até onde aquela pessoa pode chegar e falar: pare aqui, você invadiu meu espaço. Seja ele nas Super redes importante. sociais, seja um chefe que te persegue nas redes sociais, né? Aquilo que te incomodou, você precisa dizer por quê e até onde a pessoa pode ir. Super importante, Dani. E estamos quase partindo para o final, mas ainda temos alguns pontos para serem abordados, porque essa conversa renderiam aí vários Ah, é podcasts, né, verdade. Dani? São assuntos muito importantes para a atualidade. E o que você sugere para uma pessoa no momento de adversidade, principalmente nos atendimentos, onde, por exemplo, temos clientes difíceis? Eu gosto muito de um filme que é bem recente da Disney, que chama Elementos. Ah, eu adoro também. E lá no começo, quase no comecinho do filme, tem uma cena onde a Faísca, que é uma das personagens principais, explode porque um cliente realmente trata ela de uma maneira mais ofensiva, enfim, e ele se posiciona como se o cliente tivesse sempre razão. E ela acaba explodindo porque não tinha inteligência emocional naquele momento para lidar com aquela adversidade. Na sua visão, Dani, primeira pergunta: o cliente sempre tem razão? Eu não, eu acho que o cliente não nem sempre tem razão. Porém, quando a gente tem uma reclamação, ou tem um cliente satisfeito, ou um cliente mais exigente, é um momento de reflexão para que a gente possa se desenvolver mais. Então, se eu tenho um cliente desafiador, se eu tenho um cliente que reclamou, agradeça, porque é uma oportunidade para você se desenvolver. Pode Maravilha. ter 2 caminhos. Um caminho é realmente: "Olha, não dá para responder agora, vou deixar a cabeça esfriar e responder depois". Outro caminho é: "Por que que eu me incomodei tanto com aquilo?", né. Então eu preciso me conhecer, me desenvolver para poder lidar com aquela situação, porque nem todo mundo vai fazer aquilo que gosta, né. Então o Elementos é muito interessante, porque ele fala de talentos. Então muito provavelmente a Faísca, ela teve uma explosão, porque ela não estava conectada com o talento dela. Que Sim. quem assistiu o filme, nós vamos dar um spoiler. É, senão vai ter um spoiler aqui, mas É, tudo bem. É bom fazer essa análise, porque muitas vezes a pessoa vai assistir e não vai ter esse olhar apurado. é. Ela durante o filme, né, junto com o Gota, que é um outro elemento, ela começa a ver e identificar, mas ela teve um gatilho do Gota, do talento dela, que era fazer vidros. Então ela estava muito nessa área da criação, do desenvolvimento, do que do atendimento ao cliente. E não tem problema se você não tem habilidades e competências e talentos para o atendimento, que uma delas é o servir. Quem trabalha com atendimento ao público tem que se identificar e gostar de servir as pessoas. E não existe problema nenhum se você descobre que seu talento não é esse, desde que você seja colocado no lugar certo. Então isso é muito importante para o líder saber o talento, as habilidades de cada um para colocar as pessoas certas no lugar certos, porque daí ele vai ter melhor resultado. Muito bom, fantástico. Realmente, assim, a gente olha os filmes e muitas vezes eles são feitos para crianças, mas com um fundo ali de alto impacto, se a gente analisar com um olhar mais apurado, principalmente de profissionais especializados no assunto, né, Dani? Sim. Maravilha. E falando de atendimentos, já que a gente falou assim de estar no lugar certo, na posição correta, nós, como clientes, nós enxergamos muitas vezes pessoas nos atendendo que está nitidamente claro de que ela não está no lugar certo. Ela deveria estar em outra função. Baseado nisso, eu queria fazer uma enquete com você, Dani, que quem me acompanha há mais tempo já conhece aqui meus 3 elementos que representam 3 tipos de atendimento. Nós temos a varinha de condão, que simboliza a fada madrinha. O que simboliza a fada madrinha? É aquele atendimento além das expectativas. A fada madrinha da Cinderela, ela identificou que a Cinderela queria ir ao baile e criou a melhor carruagem, os melhores acessórios, o melhor vestido e belos sapatinhos de cristais que fizeram da história um verdadeiro sucesso. Então ela foi a fundo nas necessidades da cliente e entregou sempre a mais. Mas nós temos também um atendimento gênio da lâmpada, inspirado na história do Aladim, onde o Aladim tinha direito a 3 desejos.
E esse é o tipo de atendimento que só realiza os seus desejos e não entrega nada mais além do que você pediu. E o último é a simbologia da maçã, que representa a bruxa malvada da Branca de Neve, que é aquele atendimento que quase te mata de desgosto e insatisfação. Na sua visão, Dani, o que você vê mais por aí no mercado hoje em dia em níveis de atendimento? Eu vejo muitas bruxas. Terríveis, O infelizmente. atendimento, infelizmente, está bem ruim. Foi feita uma pesquisa recentemente pela Associação Comercial de Jundiaí, que as pessoas não, muitas vezes deixam de comprar no centro da cidade por questões do atendimento, não foi preço. Então, quando a pessoa é bem atendida, olha, prestem atenção, preço não é o fator importante. Não é o fator decisivo. Então, o atendimento, existe muitas pessoas sem paciência, sem conhecimento, sem educação para tratar as pessoas, desconectadas, e tudo isso é devido ao alto nível de turnover, porque eu não tenho tempo da pessoa chegar, treinar, capacitar, desenvolver, mas e aí, é turnover por causa da pessoa que está lá? Sim, existe uma contratação muito rápida, sem conhecimento, para tampar algum buraco dentro da empresa, porque a rotatividade é grande, mas existe um despreparo de quem recebe a pessoa para desenvolver e mostrar para ela que ela pode ir além, que existe sim carreira na área de vendas, existe sim carreira dentro da empresa. Certo. Então, a pessoa ela pode estar ali iniciando como um auxiliar de loja ou um estoquista, mas ela precisa enxergar que mesmo ela fazendo uma faculdade, né, ou se formando, ou tendo uma outra especialização, ela vai ter um crescimento profissional. Muitas vezes o crescimento ele não está na sua verticalidade, né? Hoje existe muito carreira na horizontalidade, né? Que são as carreiras 4.0, carreiras em Y. Então, mostrar que é possível sim fazer carreira. E isso começa ali, no primeiro atendimento. Não sei se eu já comentei com você, mas meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's. E lá eu aprendi muito sobre atendimento. E lá é feito um treinamento específico e a gente tem prova. Tem processo, tem qualificação. Então, assim, o McDonald's para mim foi uma escola. Eu tinha 16 anos. Então, assim, eu indico que as pessoas devem sim começar com o atendimento, devem começar aprendendo ali o básico para poder chegar aonde ela gostaria de chegar, mas sem conhecimento, né? O Joel J fala muito, não vá com medo, vá com conhecimento. Perfeito, ótima colocação. Vou pegar esse gancho que você trouxe do McDonald's para a gente concluir. Recentemente teve uma cena polêmica no McDonald's de um funcionário que se descontrolou e atacou um cliente. Até hoje eu não sei se foi ele que atacou o cliente que atacou ele. Enfim, mas faltou ali inteligência emocional de qualquer forma. Você acredita que essa situação se deu por falta de preparo, ali de capacitação, ou realmente foi algo pontual? Não sei como o McDonald's está agora, atualmente, em termos de capacitação, mas eu sei que eles têm uma universidade corporativa que investe em treinamento, porém, muitas lojas foram franqueadas. Na minha época era própria, então o controle que você tem em cima dos processos são muito maiores. Sim. Mas nesse caso, pontualmente, faltou gestão das emoções, tanto do colaborador quanto do cliente. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, Amanda? Gentileza gera gentileza. Com Então, certeza. você é tratado bem, automaticamente você é desarmado e você trata bem, né? Tem até um filme da Cinderela, né, da Disney, Sim. que fala muito disso, né, Amanda? Seja gentil e tenha coragem, que é a frase, né, de impacto ali, que realmente faz todo sentido, né? E se todos nós tivéssemos esse pensamento de sermos gentis, porque não sabemos o que o outro está enfrentando naquele momento, com certeza o mundo seria muito melhor, né, Dani? E nós estamos partindo para o final. Eu queria, por favor, Dani, que você contasse para as pessoas como elas podem fazer para te contratar se estiverem precisando dos seus serviços. Eu estou no LinkedIn e também no Instagram como Dani Moraes, Dani com Y. Então, no LinkedIn é Dani Moraes somente. Já no Instagram é @soudaniMoraes.
sempre com Y, tá, pessoal? É um nome artístico, porque o meu nome é Chique, Daniela. fina. As pessoas adoram me chamar de Daniele, mas não é, tá, gente? Então, entre em contato comigo para saber mais. Eu tenho também um canal no YouTube, sou colunista do Jundiaí Agora, então sempre trago os assuntos relacionados a desenvolvimento humano, liderança humanizada, produtividade sustentável, e será um prazer enorme ter você em contato comigo lá, por lá. Que bacana, Dani. E é uma honra também ter você na nossa formação de liderança de excelência, chancelada pelo MEC, que as pessoas também vão ficar sabendo mais. Em breve, temos muitas informações para compartilhar sobre a formação. E para concluir, tem um ritual final, onde eu quero te entregar essa caneta personalizada para você, Dani Moraes, EncantaCast. Essa caneta que brilha, onde o brilho representa o brilho que a Dani deixa no mundo. E a caneta também simboliza para que você continue a escrever histórias inspiradoras e que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua Ai, que linda. participação. Que linda, Amanda. Fiquei sem palavras. Gente, olha, isso é encantar. Encantar e surpreender. E aí, você tem encantado muito no seu dia a dia? Sua família começa lá, seus filhos, seu marido, seus amigos, e reverbera em tudo, nos seus clientes e na sua vida profissional. E assim é a Amanda. Obrigada. Obrigada, foi uma honra e um prazer. Obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento em assuntos tão sensíveis, mas tão importantes para a atualidade e para as lideranças. Esse foi mais um EncantaCast. Aqui você pode encantar. Continua com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.